Tcharam! Ele dá sempre umas travadinhas, né? Mas eu acho que ele vai. Aê! Bem-vindos então a mais uma aula de ética aqui na ETEC de Nova Odessa, no seu curso técnico de logística agora. E o tema de hoje, ou um dos temas que a gente abrange, né, nas aulas de ética aqui, é o bullying. E eu já queria colocar para vocês que a minha maneira, a minha forma de abranger o bullying é diferente do que você encontraria, por exemplo, em uma palestra sobre bullying na empresa, né? Enfim, a aula toda, né, acaba sendo, a minha ideia é ampliar, né, levar você a ter uma condição de olhar as coisas de uma forma diferente do que o usual, né? E isso te dá a liberdade de você escolher olhar como você olhava antes, olhar desta forma que a gente cria junto na sala, entre eu e vocês, ou até com a junção das duas, olhar de uma terceira forma da qual eu nunca imaginei que isso seria possível, né? Então, normalmente, quando a gente fala sobre bullying, a gente tem a seguinte informação, né, com relação ao bullying. A gente leva o agressor, né? A gente tem a palavra, as pessoas fazem uma palestra ali sobre bullying e assim, o agressor é o cara malvado, né, que está agredindo e deve ser punido. E o agredido é o pobre coitado que foi agredido e merece ser cuidado ou zelado. Em um dos N pontos de vistas que podemos ter, realmente essa é um dos pontos de vista. Mas eu queria colocar, levar vocês a pensarem de uma outra forma. Esta forma está correta e bastante gente pensa assim. Eu acredito que a forma que eu vou conduzir vocês a pensar também está correta e não invalida a primeira, né? Então são duas que também estão corretas e a isso talvez lhe dê um outro olhar sobre o assunto. A forma que eu vou orientar você a falar é a seguinte. O agressor, ele realmente, eu queria deixar bem claro aqui que não é uma ideia de, deixa eu ver se eu libero a minha câmera aqui na outra, vocês conseguem me ver de alguma forma, além da tela compartilhada aí, vocês conseguem me ver embaixo da tela aí, alguma coisa assim? Além Sim. Ah, legal. Sim. Maravilha. Então eu vou manter a tela compartilhada, né? Ué, cadê eu? Eu vou manter a tela compartilhada pelo computador, aqui, ó, e vou falar com vocês aqui através do telefone, para vocês verem o meu rosto. Muito bem. Então, pessoal, o que acontece? O agressor, eu queria deixar isso bem claro, né? Você tem realmente que tomar ações, as ações legais possíveis, até para que esse agressor possa ter consciência do que ele faz, porque às vezes ele não tem, né? Então, de repente, abrir uma ouvidoria na empresa, chamar a diretora da escola, chamar a polícia, são ações que de repente você precisa ter para que esse agressor ele desperte para o que ele está fazendo. Mas o olhar que eu gostaria que você tivesse sobre o agressor e sobre o agredido é um pouco diferente. Lembrando, mais uma vez, deixando claro que as ações devem ser tomadas, né? Ninguém deve agredir o outro, não importa a razão, né?
E eu não estou dando aqui uma razão, né, ou uma liberação para que isso aconteça. Mas estou dando um meio de você enxergar o outro de uma forma a mais, para que você possa pensar. O agressor, na verdade, no meu interessante ponto de vista, ele não é, como é que fala? O opressor num certo ponto. O cara, ele é oprimido internamente. O cara tem uma baixa autoestima tão grande, ele é ele tem uma visão de que ele é uma porcaria tão grande, às vezes inconscientemente, que para ele se sentir um pouquinho melhor, ele pisa no outro. Ele tem que pisar no outro para colocar o outro abaixo dele, para que ele se sinta um pouquinho melhor. Olha que vida miserável que tem essa pessoa. Olha que coisa... Quando você consegue olhar dessa forma, você sente dó dele ou dela, né? O agressor pode ser homem ou mulher. Você sente dó porque a pessoa tem uma vida com ela mesma tão miserável, ela não se aguenta num grau tão grande que ela precisa humilhar o outro, subjugar o outro de alguma forma para ela se sentir minimamente bem. De uma forma errada também, né? Se sentir bem com isso, mas... Em contrapartida, né? Aquele ditado besta, né? De não vale chutar cachorro morto, né? A pessoa ela não vai oprimir aquele que é fácil de ser oprimido. Porque como ela vai se provar forte se ela está oprimindo um fraco? A pessoa que ela escolhe para oprimir, isso qualquer tipo de opressão, né? Aquela pessoa que ela escolhe para oprimir, em algum ponto machuca tanto ela, e numa certa forma, para ela, aquele ponto que machuca ela, ela não consegue chegar naquele ponto, aquele ponto é muito alto para ela. Então ela escolhe aquele, porque tem mais dinheiro, ou tem mais força, ou porque tem alguma característica do outro, que ela usa então outras artimanhas que ela tem para subjugar aquele, porque aquele tem algo que lhe machuca muito. E olhando por esse lado, então, quando você vê o oprimido, ele é o forte da história. Ele foi escolhido porque ele tem características e ele tem forças que machucam profundamente aquele que está oprimindo. Essa ideia, ou esse termo foi cunhado, sei lá, em 69. Tem um filme que chama Gaslighting. Hoje a gente chama de bullying, mas em 69 tinha a ideia do gaslighting, que era essa questão de um oprimindo o outro, ou pela força física, ou pelo dinheiro, ou psicologicamente. Mas se você olha a relação, é um fraco, um porcaria, um alguém que não consegue se olhar no espelho, que encontra um que acha que lhe machuca por ser mais forte que ele, e ele então tenta oprimir para ver se ele se sente melhor, colocando aquele que ele julga ser maior num patamar menor do que o dele. Então eu queria que vocês, nessas
2 ou 3 aulas que a gente vai trabalhar o bullying, que vocês pudessem olhar desta forma. Lembra não, porque eu acho que eu não falei isso para vocês. Talvez na primeira aula eu tenha falado, mas tão rápido que vale a pena repetir. De forma alguma eu quero que você mude a sua forma de pensar. Eu quero que nessas nossas aulas de ética você apenas me mostre que você foi capaz de enxergar uma outra forma de ver. Assim como na atividade de definições de ética, eu não pedi para você falar para mim quais eram as suas ideias sobre ética, moral e filosofia. Eu pedi para você escrever lá na avaliação, que faltam 4 dias para encerrar, não sei quem ainda não fez, por favor, corra a fazer. Eu pedi para vocês escreverem o que o cara lá no século passado ou nos séculos atrás escreveu sobre aquilo, para me mostrar que você conseguiu compreender o pensamento de um terceiro, independente do seu, né? E assim ampliando o seu. Nessa você pode ter então a escolha de ampliar o seu, continuar com o seu ou mudar o seu. Qualquer uma das opções, no final dessas 16, 18 aulas que nós teremos, eu vou estar contente com você, por você ter participado do processo de conhecer mais, de ampliar os teus horizontes. Lembrando de novo, que não precisa mudar o horizonte que você mais gosta. Você pode continuar olhando para aquele horizonte que você mais gosta, mas saber que o horizonte ele é 360 graus de você. E se você quiser, você consegue se colocar num patamar mais alto e você consegue olhar todos, compreender todos. E se precisar conversar com um, ou conversar com outro, ou conversar com outro, você conseguirá. Independente de gostar daquele específico. Então é essa a minha ideia, a minha proposta nessa disciplina, né? Então vamos lá. Para a gente começar então, dada essa introdução, para a gente começar, eu vou querer passar para vocês alguns vídeos. Esse primeiro, uma professora do primário fez uma experiência com maçãs. E veja a experiência e a gente vai conversar sobre ela. Posso soltar? Vocês estão ouvindo tranquilo? Tá bem? Tá boa a chamada? Sim ou não? Sim. Maravilha. Então, pessoal, Sim. Eu vou soltar então aqui é texto, tá? Então, na verdade, o áudio dessa vez, se tiver ruim, vocês podem pôr no chat, ou fala mesmo, professor, o áudio não tá legal, mas dessa vez o que importa é o texto, tá? Nas outras palestras é o áudio, mas nessa daqui não tem áudio, é só musiquinha, é o texto mesmo, tá bom? Vamos lá.
Muito bem. Deixa eu já preparar aqui o próximo. Esse vídeo, pessoal, chama A Maçã, tá? Ele tá lá na pastinha que eu compartilhei com vocês lá no meu Drive. Eu tirei ele da internet também, vocês conseguem achar ele no YouTube com facilidade. Não é esse que vai ser o próximo. Espera aí que eu já vou colocar no próximo, para deixar. Também não é esse. Também não é esse. Caramba, cadê? Em 2012. Também não é esse. Poxa vida. Eu não queria fechar o aplicativo para não perder. Em 2012, Carambola, aguenta aí. Vamos lá. Pronto. O próximo será esse. Maravilha. Então, pessoal, o que eu queria falar para vocês, né? Eu não sei se vocês perceberam, e na verdade já eu posso abrir para a gente conversar um pouquinho, mas vou esperar o próximo vídeo passar primeiro, tá? Vocês viram o que a professora fez? Sempre tem um ou outro na sala mais descrente, vamos assim dizer, e que fala: ah, mas ficou preta porque a professora jogou a maçã no chão. Né? Veja bem, ela realmente utilizou de um artifício, né? Mas se você vê pela historinha, eu acho que dá para entender que a professora, ela era uma professora de ensino fundamental. Não dava para ela falar sobre química, física, molécula, física quântica, energia, com os alunos, né? Uma maneira de atingir na linguagem daqueles alunos. Eu achei que a maçã foi bem assertiva, embora tivesse tido essa forja, né, de bater a maçã e aguardar um pouco. Muito bem. Mas, se você vê na nossa relação aqui, com a idade que temos, a gente já consegue falar de experimentos científicos, feitos com tantas e tantas vezes que dá para comprovar cientificamente de que aquilo acontece, né? E hoje a gente tem a física quântica mostrando N coisas relativas a essa que nós acabamos de ver nas maçãs. Que a palavra, ela machuca. A palavra, ela modifica a molécula. Ela modifica a pessoa. Até internamente. Então tem algumas reflexões que dá para se fazer ali com a maçã, né? Quem já conhece ou já teve algum amigo, alguém próximo, infelizmente, que se suicidou, que teve alguma coisa, normalmente as pessoas falam, mas encontrei a pessoa ontem e ela estava bem. Dá para ter essa reflexão com a maçã. Por fora, tá lá, né? Tem o ditado português, né? Por fora é bela viola, por dentro pão bolorento, né? Mas por dentro a pessoa estava mal. E por fora ela não estava aparentando. Mas a nossa ideia, né, nesta aula, ou neste curso, é o autoconhecimento. Então é o perceber o que eu posso fazer para melhorar o meu ambiente. Porque eu não vou mudar o meu vizinho, eu não vou mudar a minha escola, eu não vou mudar a minha família, o meu marido, a minha mulher, o meu filho. O que eu posso fazer é mudar-me. E eu sendo melhor, certamente todos que estão ao meu redor também melhorarão.
porque eu só tenho domínio sobre a minha capacidade de compreensão e de ampliação e de mudança. Ninguém muda o outro, por mais que fale, por mais que mande energia. O outro ele só vai mudar se ele compreender por si mesmo que aquela outra posição que ele está caminhando é melhor do que a que ele estava. E se ele perceber por si mesmo isso, ele muda, senão ele não vai mudar. Assim que você fechar os olhos, ele vai fazer do jeito que ele fazia antes. Então a gente só pode olhar para dentro da gente. E com os outros, a gente, no caso aqui do bullying, a gente compreender, mas tomar as ações necessárias. Polícia, ouvidoria, diretoria, whatever. Mas, para quem fala que ali a maçã foi forjada, tem um japonês chamado Masaru Emoto. Tem vários vídeos deles da mensagem da água. Então esse segundo vídeo que a gente vai ver chama A Mensagem da Água, do Masaru Emoto. E ele está metade em português, metade em inglês, metade em espanhol. A gente não vai ver ele inteiro, vamos ver só um pedaço. Mas esse cara, ele faz um experimento, eu vou dar um spoiler aqui, ele faz um experimento com águas. Primeiro ele faz o experimento com água do riacho, lá de uma lagoa. Depois ele faz o experimento já com água destilada. Mas o experimento é interessante, porque você vai ver duas coisas que eu quero que você note. Primeiro, as pessoas, elas leem o que está escrito no rótulo da garrafa. E isso eu quero que você perceba, olha aqui nos meus olhos, né? Eu quero que você perceba o seguinte, a pessoa não está nem falando a palavra. Ela está só lendo e imaginando aquilo. E altera. E vocês vão ver que altera a molécula. E aí eu quero que vocês pensem em algumas coisas, né? Primeiro vamos trazer aqui o conceito bíblico, né? Não trai aquele que faz sexo com a mulher do vizinho ou a mulher faz sexo com o vizinho. E hoje tem homem com homem, mulher com mulher, enfim, né, com o outro. Não. Peca aquele que pensa, intenta em fazer isso. Está provado quimicamente aqui, cientificamente nesse experimento do Masaru Emoto. O teu pensamento modifica a molécula do outro. E aí eu ponho a reflexão para vocês fazerem, né? Que tipo de música você ouve? Que tipo de filme você assiste? Que tipo de roda de conversa você continua? A hora que vê que o assunto está indo para um lado que está baixando a sua frequência? Ou modificando as suas moléculas? Ou será que é você que começa esse tipo de conversa? Vamos lá, vamos assistir a palestra enquanto a gente pensa nisso. Posso soltar aqui? Sim? Ajudem aí. Sim. Sim. Beleza. Sim. Então vou soltar aqui, vamos lá. Esse ela fala, mas hora ela fala em inglês, hora em português, hora em espanhol, mas tem a legenda. Vamos lá.
amostra veio do Japão, do Sr. Masaru Emoto. Sr. Emoto ficou terrivelmente interessado na estrutura molecular da água e o que a afeta. O A água é recado o da mais água. receptivo dentre os 4 elementos. O Sr. Emoto pensou que poderia responder a eventos não físicos. Realizou então uma série de estudos, aplicou estímulos mentais e a fotografou com um microscópio de campo escuro. Esta primeira foto é uma foto da água Represa da Fujiwara antes. E esta foto é a mesma água após receber uma bênção de um monge zen budista. Represa Fujiwara após Agora, oferta nessa de próxima prece. série de fotos, o Sr. Emoto imprimiu palavras, colocou-as nas garrafas Água de destilada. água destilada e deixou-as por uma noite. Esta primeira fotografia é uma foto da água destilada pura, só a essência de si mesma. Essas fotografias subsequentes, como podem ver, são todas diferentes. Esse é o Shi do amor. Shi do amor. E aqui podemos ver o obrigado. E podem ver onde ele colocou a palavra nesta garrafa aqui. Primero hice un experimento con 2 palabras, que es gracias y estúpido. Con cada palabra escrita pegamos en una botella desde donde sacamos la muestra y después sacamos el cristal. Entonces, en caso de las gracias, salió un cristal bien formado. En caso de estúpido, salió un cristal deformado. Dejando el agua de grifo un día, reposando, diciendo las palabras como amor y gracias, ya que el agua nos transporta la energía, pues de esa manera esas sustancias que vitalmente son negativas, pues se pueden neutralizar. Y antes de beber, agitando un poco el agua, pues de esa manera el agua se activa, con lo cual es lo que se podría hacer en el nivel individual. Muito bem, pessoal. Então, nesse momento, né, queria fazer esse contraponto, né, da maçã e aqui, né? Então foi provado cientificamente, né, que realmente essas coisas acontecem, né? E se você observar, você vai lembrar da sua época de aulas de biologia, né? E vai lembrar que o teu corpo é formado 70% de água, né?
como será que estão as moléculas do seu corpo? Você tem cuidado disso? Você tem cuidado do que entra? Você pode ver pelo que sai, né? Vamos lembrar das fezes, né? Quando você come, sei lá, aquela feijoada ou aquele, sei lá, alguma comida diferente, as fezes saem mais fedida, mais mole, mais de um jeito, mais de outro. Quando você come uma comida mais saudável, as fezes saem melhor, numa textura melhor, num cheiro menos, né, forte. E se o corpo ainda aproveita tudo, ela até boia. Né? Porque senão tem tanta coisa nela que ela afunda. O corpo nem aproveita. Muito bem. Isso então, eu estou vendo aqui o chat de vocês, né? Isso mesmo, Wesley, é um bobão, né? O agressor, isso mesmo. O Wesley já deve ter saído para ir para o trabalho, sem problema. E Wesley, se você perder a bateria, não tem problema, né? Vai estar gravado aqui, você vai poder pegar aqui por aqui ou pelo YouTube, não tem problema. A mesma coisa a Andrea, né? E lá depois a do YouTube vai estar perfeitinha, vocês podem assistir de novo. Eu carrego hoje e já posto lá, né? Já tem essa aula gravada para outra turma, vocês podem ver até porque os comentários às vezes são diferentes de uma turma para outra. Fala, Wesley, está com a mãozinha aí levantada? Professor, esse vídeo mais ou menos demonstra o que a gente quer para nossa vida, né? Pessoas boas, a gente tem que escolher, é isso mais ou menos que seria? Na verdade, eu falei dessa forma, né? Para vocês poderem escolher, né? Com quem estar, o que conversar, o que ouvir, né? O vídeo, na verdade, ele demonstra que aquilo que a gente aceita de vir para dentro modifica o nosso estado, até molecularmente. É isso que eu mais ou menos entendi. Não entendi. É isso mais ou menos que eu entendi. Legal, legal. Agora, eu queria levar vocês para uma outra reflexão, né? Que esse vídeo ele vai um pouquinho mais para frente da mensagem da água, mas até aqui para a gente tá legal. Eu quero levar vocês para uma outra reflexão agora. Então a gente já deu aquela introdução, né? Falando do gaslighting, né? Falando da pobreza ou da fraqueza do agressor, né? E falando da força do oprimido, e até por que ele é o escolhido. Aí, tudo bem, tivemos essa ideia. Agora a gente está vendo aqui a questão da comunicação, né? O que a gente fala, o que a gente põe para dentro, os livros que a gente lê, as músicas que a gente ouve, os filmes que a gente assiste, as conversas que a gente se mantém nessas conversas, tudo isso influencia a nossa vida e influencia o outro. Né? Muito bem. E aí agora, a gente viu o Clóvis, né, na outra aula, falando das definições de ética, e agora eu vou trazer para vocês o Karnal, o Leandro Karnal. Né? É um outro ícone aí, nacional para falar sobre ética e moral, e ele vai trazer alguns pontos nesse vídeo curto. Ele é um vídeo de 5 minutos e 50 e tem alguns pontos bem importantes. Eu queria que você fosse olhando e de repente anotando as coisas que ele vai falar, né? Para que a gente possa fazer um bate-bolinha depois aqui, né? O que você viu, que você achou interessante, e se vocês comentarem tudo o que eu queria que vocês olhassem, maravilha, senão eu complemento com o que eu gostaria que vocês tivessem olhado nesse vídeo, né?
E só lembrando, aquela primeira imagem do metrô, com a apresentação do Masaru Emoto, esse vídeo tem, né, na minha pastinha ética, mas aquela primeira imagem é de um filme chamado Somos Todos Um, né? Que o filme todo tem vários ícones da física quântica. E na mesma pastinha lá minha, né, que eu chamo lá de deveria ter tudo aqui naquela pastinha, tem uma pasta chamada autoconhecimento, onde eu guardo o material dos meus estudos de autoconhecimento. Né? E alguns, né, outros não dá para pôr ali. E ali tem esse vídeo, Somos Todos Um, se você quiser assistir. Na verdade é quase um documentário, né, um filme de 1 hora e pouco. Fica aí para você fazer de sessão pipoca, se você quiser, né? E como normalmente eu vou começar a passar alguns vídeos extras, né? Esse pode ser, eu vou até escrever aqui, extra, né? Porque aí no final de tudo, lá no final do semestre, para a gente poder gerar uma nota, né? Eu crio um formulário colocando para você copiar e colar o texto que você fez do resumo dos vídeos extras. Né? Então o primeiro é esse, Somos Todos Um. Quem assistir e fizer um relatório, guarda esse relatório, deixa ele lá guardado no cantinho. Mais para frente eu vou fazer um formulário só de vídeos extras, né? Colhe aqui o resumo dos teus do material que você fez. E aí você cola lá e depois eu dou uma olhada e dou uma nota extra pelo teu empenho extra. Tá certo? Vamos lá. Prontos para assistir o Leandro Carnal? Posso soltar? Sim? Pode soltar. Sim. Vamos lá então, soltando em 3, 2, 1. Enquanto vocês ouvem, eu vou encher minha garrafinha d'água que já acabou. A quem pertence a tua paz? De quem é tua tranquilidade de espírito? É do outro ou é tua? Porque se for tua, ninguém te tira. Mas se for do outro, ele tira a todo instante. Alguém cortou a minha frente. Se eu me irrito, a paz pertence ao outro. A paz está no capô do meu carro. Quem quiser pegar, leva. Quem pode me irritar? Quem pode me ofender? No trânsito eu escuto duas coisas basicamente em São Paulo. Referências a uma vida duvidosa moral da minha mãe e dúvidas sobre minha preferência sexual. São basicamente as duas coisas que eu escuto. Então vamos a uma reflexão sobre os dois, não sei se no Nordeste é a mesma coisa, ou no Norte, são os xingamentos mais comuns. Bem, agora com as marginais de São Paulo a 50 para xingar, sair do carro e andando do lado e xingar e voltar para o carro. Vamos imaginar, e eu vou usar o recurso a esse xingamento. Se alguém chama minha mãe de prostituta, vou usar essa palavra um pouco mais suave, não é essa que se usa em São Paulo. Eu tenho que avaliar. Minha mãe era uma prostituta? Tudo que eu sei indica que não. Seu rosto sério nas fotos, uma aparente falta de felicidade. Eu acho que ela era fiel. Estava sempre azeda, com a cara... Eu acho que minha mãe, pela renda que ela desenvolveu ao longo da vida, acho que ela não fazia essa coisa de garota de informática, ou seja, de programa. Logo, minha mãe não é uma prostituta. Hipótese B, minha mãe é. Aí eu tenho que dizer a quem xinga, você conheceu mamãe, você frequentou nossa casa? Que época que foi, né? Eu lembro tanta gente que ou minha mãe era ou não era. Nos dois casos, qual é a ofensa? Minha mãe não é, logo você está mentindo, ela não é. Minha mãe é, logo você está dizendo a verdade, e eu tenho que reclamar da minha mãe e não de você. A outra opção, seu viado, duas hipóteses. Geralmente duas, hoje tem mais, mas tem duas hipóteses. Eu sou ou não sou. Se eu for, não é um xingamento, porque a opção sexual não é um xingamento. Eu posso dizer à pessoa, sou, você me conhece, mas eu estava olhando a fronha, eu não lembrei muito do seu rosto. Pronto, posso dizer isso. E pronto, está feito. Ou não sou, logo aquilo não me atinge. Quem pode me ofender? Só um tipo de pessoa, aquela que diz uma coisa com a qual eu concordo.
Então quem está se ofendendo sou eu. Quem está se ofendendo sou eu, se eu concordar. Eu vou voltar aos budistas, mas eu aprendi o ano passado no Butão, com um monge, uma frase muito boa. Eu fui ao Butão com um grupo e o monge disse: a ofensa é uma brasa que você atira na pessoa para queimá-la. A ofensa é um fogo na mão que você quer queimar a pessoa o máximo possível. E talvez você consiga. Mas em 100% dos casos você queima a sua mão. A ofensa talvez atinja, mas em 100% dos casos ela queima a sua mão. É você o primeiro a embarcar nessa energia da ofensa. Então eu tenho que decidir quem pode me ofender. Se alguém passa na rua e grita careca, o que eu vou dizer? Que bom você ver tanta gente que é cega no mundo, né? Quando você vê. Alguém me chama de velho. É uma questão de comparação. Comparado com quem? Com a Rainha Elizabeth? Eu estou deixando as fraldas ainda. A Rainha Elizabeth é uma Highlander, né? Ela vai para sempre. Alguém me chama de qualquer coisa e eu tenho que pensar comparativamente. Quem pode me ofender? Unicamente a quem eu der este poder. Por isso que a ofensa é um fracasso pessoal. Se eu me abalei por completo, a ofensa é uma característica que eu permiti que o outro me ofendesse. Os estoicos mandam a gente não se alterar diante das coisas que sejam desimportantes. Eu acrescentaria o que o imperador Marco Aurélio não diz. Há poucas brigas muito importantes na vida, existem, mas são muito poucas. As outras são todas irrelevantes. Dia 3 de julho eu comprei um carro novo, vinha guardando dinheiro, queria um carro melhor, cheguei àquela fase que eu preciso. Carro, tatuagem, essas coisas que a gente precisa depois dos 50. Então comprei um carro, tatuagem não tive coragem, mas comprei um carro melhor. Dia 3 de julho, dia 5, um táxi bateu no meu carro com força. O carro ainda estava com cheiro de novo. O táxi bateu e fugiu. Eu poderia ter ido atrás. Seria Velozes e Furiosos 35. Eu fiquei muito sentido. Doeu. Doeu em mim, mais do que no carro. Doeu em mim. Porém, se eu percorresse o táxi atrás, à noite em São Paulo, eu ia transformar um problema difícil, que eu resolvi mandando trocar a porta, num problema que talvez envolvesse danos muito maiores. Eu decidi ficar e não correr. É uma decisão de sabedoria. Quando eu consigo essas decisões, e não é sempre, eu fico muito feliz. Eu me orgulho, depois de 33 anos de magistério, de... Muito bem, pessoal. Então, tem nesse vídeo do canal, que o título do vídeo, se você encontrar na internet e também lá na minha pastinha, ele chama A Ofensa é um Fracasso Pessoal. Tem alguns pontos nesse vídeo que são importantes e que eu gostaria que vocês pudessem compartilhar comigo aí algo que vocês viram. Então contem para mim, por favor, o que vocês perceberam, o que vocês anotaram, né? Que eu pedi para vocês anotarem de pontos importantes aí do vídeo. Vamos lá, Fernando ergueu a mão, pode falar. Que a ofensa só vira algo ruim se você permitir. Tá certo. Então, esse ponto interessante, né? Quem é o outro na hora do dia, né, para tirar você da tua paz, né? Pode até ser alguém, importante, conhecido, pai, a mãe, padrinho, madrinha, o chefe, um colega de trabalho, mas é o outro. A tua paz, ela lhe pertence. Legal, essa é uma. Qual outra? Vamos lá. Fernando, foi você que falou agora, né? Pode abaixar a mãozinha. Mais alguém? Pode abrir o áudio e falar, ou levanta a mãozinha e fala. Esse é um dos pontos que eu queria que vocês percebessem. Vai lá, Arthur, pode falar. Só pode me ofender quem der liberdade. Beleza, é isso aí. Perfeito. Fala, Fernando, levamos tua mão de novo, diga lá. Bom, não quer falar, pode abaixar a mãozinha, Fernando, sua mão está levantada ainda.
Caio, diga lá, Caio. Para se tu se sentir ofendido, você deve você deve permitir que essa pessoa ofende você. Você deve avaliar se você é ou se você não é aquilo que ela está falando. Ou seja, se ele fala alguma coisa que não convém de mim, ele está mentindo. Então não tem motivo para ficar ofendido, porque eu não sou essa pessoa. Muito bem. Outro ponto que ele coloca. O Wesley está escrevendo no chat aqui que tem gente que é o próprio Satanás, né? Tem gente que tenta te tirar da sua... A alegria da pessoa é tirar você da sua paz, né? E a ideia é que você consiga não sair dela, né? Deixa eu ver aqui quem mais está com a mãozinha levantada, que tem bastante gente. Eu saí do chat aqui, eu estava escrevendo o nome dos filmes aqui no chat. Ué, cadê a turma? Tem que aparecer o nome de todo mundo. Espera aí que está carregando aqui. Um dos que estão com a mão levantada pode abrir o áudio aí para falar, porque até aparecer as lampadinhas minhas aqui, o nome de todo mundo. Vai lá, quem mais está com a mãozinha levantada aí para falar, pode falar. Eu acho, professor, que tanto na sua explicação do bullying quanto nesse vídeo, uma lição que a gente deve levar é que não devemos levar para o lado pessoal. Quando alguém nos ofende ou quando nós somos perseguidos por alguém, nós não devemos acreditar que o problema está na gente, e sim olhar que o problema está na outra pessoa que ofende. Então, quando você falou de olhar com os olhos de pena para a pessoa que pratica o bullying, é exatamente isso. Peraí, o problema não sou eu, o problema é essa pessoa que é mal resolvida ou que tem problemas internos e quer projetar os seus problemas nas outras pessoas. Eu acho que a lição que a gente tem que levar é nunca levar para o lado pessoal, não acreditar que você é o problema. Muito bem, Michael, essa realmente é a ideia, né? A turma fala que fazer magia, né? Que o verdadeiro mago, né, de repente é aquele que transforma uma coisa na outra e, né, faz desaparecer um negócio, enfim. Na verdade, pessoal, o verdadeiro mago, a verdadeira força está em você conseguir controlar as tuas emoções através dos teus pensamentos. Você conseguir ouvir alguma coisa, aquilo lhe agredir, você vai ficar irritado e você conseguir, então, mudar, cambiar, né? Modular a forma interna sua para que aquilo não te afete. Né? Você conseguir receber aquilo que foi falado, que às vezes você está merecendo ou não, aquilo vai te afetar, e você conseguir fazer a transmutação daquele sentimento que você passou a ter ruim, num sentimento em que o amor seja propagado, né? E a tua frequência permaneça alta, né? Não chegue a níveis baixos, a níveis mais grossos, que você continue sendo numa frequência sutil. Essa é a verdadeira magia, essa é a verdadeira força, né, que você deveria buscar, né, e não a força física, né? Essa força de conseguir controlar as tuas emoções através dos teus pensamentos, da tua respiração e de você, é muito mais difícil do que ir para uma academia e ficar bombadinho. Muito mais difícil, infinitamente mais difícil, mas perfeitamente acessível a todos que se dispõem diligentemente em buscar. E vale a pena a busca, obviamente. Né? Tinha uns 3, 4 com a mão levantada aqui, mas agora eu estou vendo todo mundo, apareceu, mas não tem mais ninguém. Alguém mais viu alguma coisa aí que gostaria de comentar? Senão eu já vou para a minha parte das coisas que eu acho que ele fala que são interessantes aqui.
Mas eu queria ouvir, se puder, Professor, um pouquinho de vocês. Fala, Wesley. eu acho isso muito teoria. Eu acho que não é o que a gente vive. Com certeza. Mais de 90% da população não é o que essa turma vive. Né? Mais de 90% da população, a sua mãe é uma santa, ela vai para a igreja, o cara chama ela, chama você de filho daquela pessoa, você vai querer bater na pessoa, vê se tem cabimento. O cara nem sua mãe conhece, que absurdo. Mas a pessoa vai lá querer bater. Né? Realmente, a turma não tem esse nível de consciência, na sua maioria. Mas não é uma teoria, né? É algo perfeitamente prático e passível de ser alcançado por aqueles que querem caminhar por esse caminho, né? E realmente concordo com você. 90% da população está longe de sequer ter consciência, né, de que isso é possível. Vamos lá, mais alguém? Leopoldo, outra parte também que eu vi que eu achei interessante, Fala, é a parte que a única pessoa que pode nos ofender é aquela com quem a gente concorda, né? E eu penso assim, se a gente tem uma convicção dos nossos valores, de quem a gente é, dificilmente a gente vai se deixar ofender, né? E, por outro lado, a gente tem que usar também as críticas para passar por um filtro e fazer uma autoanálise, né? Tem pessoa que às vezes critica, mas é um ponto que você pode estar melhorando, né? E a questão do autocontrole é uma luta diária que a gente tem que treinar, né? Lutar mesmo diariamente para tentar conseguir. Ela não vem assim fácil, né? Não é de graça, né? Não vem de grátis. Não é brinde na hora que você compra outra coisa. Não. Obrigado, Suleide, obrigado, Wesley, obrigado, Caio, obrigado, Arthur, né? A Fernando, acho que eu falei todo mundo aí que participou. E se não, obrigado, né, por você que eu esqueci de falar. E esse ponto da Suleide, que é o último ponto que ele fala, que é um dos que eu gosto que vocês percebam, né? Ela contou ali da experiência dela, mas é um ponto que ele coloca aqui, né? E às vezes, para ajudar a turma a lembrar, eu tento falar, lembra de Davi na Bíblia, né? Aí a turma fica lá pensando, tem sempre gente, né, de escola dominical na sala e tal, e a turma ali acaba não chegando, né? Mas o que tem a ver? Poxa, o cara fez um monte de coisa errada, né? E ele não acertava uma, velho. Ele só acertou a pedra no Golias. O resto, o cara afundou a família dele, só fez asneira. Mas ele tinha um olhar para dentro. Ele via o erro dele. E naquele erro ele não errava de novo. Ele pedia perdão e tal, ele ia para frente e, igual Paulo falava, né? Eu vou para frente em direção à coroa. O que ficou para trás é para trás. Eu vou aprender com os meus erros e eu vou olhando para frente. Muito bem. Tem alguns escritos aqui, eu já vou ler também. Já eu pego aqui os escritos de quem colocou aqui no chat, porque não estava sem vídeo, sem voz, enfim. Já leio aqui, pessoal. Então, esse é um ponto. Você viu o que ele fala, né? O cara bateu no meu carro, tarará, e aí eu poderia ter ido atrás, mas escolhi não ir. E o que ele fala depois é uma chave fantástica de autoconhecimento. Ele fala, quando eu consigo isso, eu fico feliz comigo. É igual Davi. Né? Ele tem esse autoconhecimento, que ele falha, ele faz abobrinha, né?
Mas quando ele consegue se perceber antes, quando ele consegue notar-se antes, ele consegue transmutar as suas emoções através do seu pensamento, da sua razão, e consegue então ordenar uma forma melhor de fazer as coisas. Então esse é um ponto importante, né? Outro ponto que eu acho importante aqui do vídeo, né, é a questão da frequência, da energia, que é a questão lá do monge do Butão, né, que ele fala que a ofensa ela é uma brasa, né, que você pega e você quer jogar para você queimar outra pessoa, fulminar outra pessoa. Às vezes você consegue, né? Se a pessoa está fraca, está desapercebida, não está atenta no presente, não está olhando para dentro, não sabe quem ela é, aí ela dá umas vaciladas e acaba sofrendo com aquela brasa que foi enviada sobre ela. Mas em 100% dos casos, quem está jogando a brasa já está numa frequência lixo, numa frequência grossa, numa frequência baixa. E aí é frequência de hertz mesmo que eu estou falando, e grosso porque não está no sutil, não está vendo as coisas mais sutis, está ali no grosso ainda. Em 100% das vezes, a brasa está ali, a pessoa já está naquela frequência, já está ruim para ela. E às vezes ela consegue deixar ruim para o outro também. Então isso é uma coisa para a gente se olhar, né? Não vale a pena para a gente querer ofender o outro. A gente entra naquela frequência ruim. Não vale a pena para a gente. Muito bem. Deixa eu ler aqui o chat aqui da turma. Opa. Só eu mesmo posso me ofender. Sim, Gilson. É aquela questão, né, de você aceitar o que o outro falou, né? E... né? Você aceitou, né? Aí você ficou ofendido. A culpa de você ter ficado ofendido é sua, né? Se ofendeu, a culpa é sua, não é do outro que te ofendeu, né? Porque o outro, sei lá o que ele estava passando naquele momento. Ele quis deixar você do mesmo jeito que ele, ruim, e você aceitou, né? Aí o Caio conversando com o Wesley aqui, o Wesley na questão da teoria a gente já conversou, tem que querer, né? E realmente mais da 90% da população não quer, tá bem do jeito que tá, o outro que se exploda, não consegue olhar para dentro de si nunca, né? Ainda mais pensar em crescer, em evoluir, enxergar coisas desse tipo que a gente está conversando aqui, né? A maioria das pessoas, não mesmo. São para poucos. Isso é para fortes, né? Uma pessoa mais ou menos, né? Fraca nunca, mais ou menos, isso é para fortes. Não é qualquer um que olha para dentro e tem a capacidade de transmutar as suas emoções utilizando o próprio pensamento para isso. Normalmente a pessoa ela é influenciada pelo meio, pelo outro, pelo cara que passou, que você nunca viu na vida e muda o teu estado, a tua frequência, né? A gente está tão não no presente que às vezes a pessoa nem fala nada, né? Você entra num ambiente e a frequência daquele ambiente faz você ficar pesado. E aquilo te muda. E você está tão fora de si próprio que você não consegue se reerguer. E aí você mudar a frequência daquele ambiente
Porque você está vivendo o presente, está atento no presente, está dentro de você, firmado com todas as tuas garras dentro de você. E aí, quando vem alguma coisa que é você que, na hora que chega no ambiente, que muda aquilo. Por estar isso dentro de você. E não você chega e o ambiente está ruim, ou uma pessoa está ruim, ou outra está ruim e você fica ruim também. É você que brilha e que muda tudo. Pelo teu estado de consciência do presente, de você. Vamos ver aqui o que o Bruno falou. Traz isso para nós, essa provocadez, e usamos isso como forma para a nossa vida na parte de amadurecimento, provocações. Traz essas provocações e usamos isso para o nosso amadurecimento. Você pode pegar, sim, tudo que nos acontece, Bruno, não acontece por acaso. Tudo que te irrita no outro são coisas que você precisa trabalhar em você. Por isso que o casamento é legal. Por isso que conviver, às vezes, né, com alguém que te irrita é legal. Porque se está te irritando é algo que você precisa trabalhar em você, porque aquilo não deveria alterar o teu estado de espírito, o teu estado emocional. Não deveria. Se está alterando, é porque está te pegando. E o problema não é do outro. Com certeza não é do outro. É seu. Então, agradeça cada vez que você olha para alguém e aquilo te irrita. A forma da pessoa agir, a forma da pessoa falar, a forma da pessoa respirar. É porque você tem algo para trabalhar. Em você. Fábio, aqui, para mim, o bullying é uma estada captativa da pessoa. O captativo eu não entendi aqui. É uma estada captativa da pessoa. Se ela está bem, inevitavelmente avaliará o que deverá ser feito. Caso não esteja, as consequências podem ser desastrosas. Sim. Né? Aquele que sofre o bullying, normalmente ele não está atento a si, Fábio, né? Se foi isso que eu entendi. A pessoa, ela realmente pode sofrer, ela pode ter danos psicológicos, ela pode precisar, e se precisar, eu acho que deve ir, né, para psiquiatra, para psicólogo. Se precisar tomar remédio, eu acho que deve tomar, né? O agressor também, né, se ele se percebe agredindo e não quer mais, deve procurar ajuda, né? Então, tanto o agredido quanto o agressor, eles devem olhar para si, né? Mas realmente as pessoas, elas não estão atentas a si próprias e são abaláveis pelo meio externo. Ao invés delas chegarem para abalar, elas são abaláveis por não estarem presentes em si mesmas. Vamos lá, tem mais mensagens aqui. As pessoas gostam, Arthur, as pessoas gostam da violência porque ela dá prazer. Os seres humanos acham a violência profundamente satisfatória, né? Mas remova a satisfação e o ato fica oco. Sim, sempre. Consciência, empatia, Wesley, isso mesmo. Ademir aqui, passei por isso, mas não deixei a pessoa me deixar ofendido, pelo contrário, disse para ela bom dia, né? Tudo bem, como vai, né? E tchau e benção, né? E pedi desculpas. Essa questão de desculpas é interessante, né? Lembrando a Bíblia de novo, né? Cristo fala, não é uma questão de você pedir desculpas, você tem que pedir desculpas, não se você fez alguma coisa errada. Você tem que pedir desculpas se a pessoa achou que você fez alguma coisa errada. Percebe a diferença? Cristo ensinou assim.
Se o outro tem alguma coisa contra você, você vai lá e você pede desculpa. Às vezes você não fez nada, mas o outro está achando. Traz a paz para o outro. Pede desculpa. Seja um levador, né, do amor e da paz. O Wesley gosta de debater sobre isso, mas a bateria está acabando. Esquenta não, Wesley. Vamos lá. O problema do bullying não é de quem a recebe, e sim de quem fala, pois este deve ter aprendido com seus pais ou seu ciclo. Então, Fábio, é nesse ponto que eu gosto de levar para outro lado. Toda palestra de bullying coloca dessa forma aqui que você colocou. Vamos cuidar do agressor, né? O agressor tem que ser punido, o cara é isso, o cara é aquilo, tem o problema lá e tal. O cara tem que ser tratado, sim, tem que ser tratado, né? Mas não justifica, né? Não justifica. E assim, quando tem esse olhar, né, com relação ao agressor, normalmente o olhar para o agredido é que o agredido foi um coitado. Vai sofrer, vai ficar traumatizado, vai isso, vai aquilo e tal, né? A ideia é levar o agredido a perceber o gaslighting que está acontecendo. De que na situação ele é o forte. Ele ofende, ele risca, ele machuca tanto o que está agredindo ele, por ele ser em algum ponto mais forte e machuca tanto o outro que o outro lhe agride, pela fraqueza do outro, né? Enfim. Vamos lá, o Gilson aqui. Será que aquele motorista de Santos tinha assistido esse vídeo antes de apanhar no semáforo? Gilson, eu não vi no jornal, não sei do que está acontecendo. Provavelmente não. Muito bem, pessoas. Então, para a gente encerrar aqui, eu queria... espero que vocês tenham gostado, né, dessa condução diferente a respeito de bullying, de levar vocês para um olhar diferente nesse sentido. Nunca ter batido numa... Nem aqui. Peraí, pronto. E queria conduzir vocês para outra, para a gente encerrar, queria conduzir vocês para outra mensagem. Estou tentando mudar aqui, peraí. Muito bem. Então, olha só, para a gente encerrar, eu queria passar para vocês esse vídeo. Ele tem 11 minutos, daí a gente vai encerrar então 10h40, né? O vídeo vai até as 11h30, às 10h36, e daí eu falo mais um pouquinho e a gente encerra aqui. Vocês podem ir colocando no... Como é que fala? Aqui no chat, né? Se vocês gostaram, não gostaram, alguma outra coisa que vocês queiram comentar aqui no chat do Teams. Depois eu vou editar aqui o Vimos Hoje, né? Que eu acabei apertando o Enter sem querer e ainda vai faltar esse vídeo aqui dos Sonhos do Rei, né? Vamos lá, posso soltar? Todo mundo pronto? Perdão, todo mundo pronto? Alô? Sim. Beleza. Vamos lá então, 2 e já.
do rei. Como vocês já viram, o soberano um dia teve um sonho muito enigmático. Ele sonhou que ele estava sentado na sala do seu trono, no seu trono ricamente adornado, cheio de tapetes, e de repente ele vê na sala do trono, correndo para todo lado, uma raposa. E aquela raposa passava para lá e para cá e se escondia dele e aparecia novamente, e ele fica muito intrigado com isso. O que será que significa isso? A noite inteira sonhando com uma raposa? Aí ele manda chamar todos os gurus e adivinhos do reino. Cada um vem com uma explicação mais estapafúrdia. Ele, não é nada disso. Nenhum de vocês sabe o real significado do meu sonho. Aí ele, muito angustiado por querer saber o que significava aquilo, ele manda rodar uma proclama por todo o reino. Pessoal, eu vou... Como é que fala? Eu vou descompartilhar a tela, vou compartilhar de novo para ver se a gente consegue ajustar essa falha no vídeo. Então, espera aí, aguenta aí. Esse vídeo, né, para quem... na verdade, pra gente, eu acho que eu vou fazer diferente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Esse vídeo, ele é longo. Vou finalizar com um vídeo mais curto. Espera aí. Muito bem. Eu vou finalizar com esse outro vídeo que é mais curto e na próxima aula a gente vê esse dos sonhos do rei. Quem quiser antecipar e ver aí os sonhos do rei, ele está lá na pastinha, você pode ver lá. Mas aguenta aí que eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Isso. Esse aqui. Eita, fiz errado, peraí. Tinha que apertar antes o ouvir o áudio. Vamos lá. Muito bem. Esse filme que a gente vai fechar, ele chama Alegoria das Colheres Longas. E para a gente pensar um pouquinho, tá bom? Vamos lá, deixa eu soltar aqui. Muito bom. Então, nesse vídeo, né, da alegoria das colheres longas, a gente pode perceber que o ajudar o próximo, né, pode ser interessante, né, de alguma forma. Deixa eu sair aqui do telefone, que agora a gente não vai mais compartilhar a tela. Então vocês podem me ver só aqui por aqui mesmo, né? Deixa eu fechar o áudio e abrir de novo. O áudio estava ali meio travado. Deixa eu ver se voltou. Ainda está meio travado ali. Então, Danieli, tem lá na minha pastinha todos esses vídeos, tá? E o nome desses vídeos também vou colocar aqui
no Vimos Hoje, né? Eu vou apagar esse Vimos Hoje aqui que eu coloquei antes aqui. Vou deixar só com 3 pontinhos aqui, né? E vou colar lá embaixo. Chama Alegoria das Colheres Longas, né? Esse aqui, esse último. Vamos lá. Então, qual é o nome, onde eu encontro? Aliás, boa noite, bem-vinda, né? Show de bola. Pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? Fazendo um resumo, então, dessa aula de hoje, eu tentei conduzir vocês para olhar o bullying, né? Como ele foi visto em 69 até num filme chamado Gaslighting, né? Que enfatizou isso lá atrás. Aonde a incapacidade de ser de um, né, e a capacidade de ser do outro machuca tanto esse incapaz que ele de alguma forma oprime o primeiro. Aquele que oprime aquele que não tem capacidade de ser, machuca aquele que não tem capacidade de ser, e aquele então que não tem capacidade de ser, oprime para tentar se sentir melhor consigo mesmo, porque não é capaz de olhar para dentro e se sentir bem consigo mesmo, né? E também quis levar vocês a perceber a questão da energia da palavra, a energia do pensamento. Quis levar vocês a olharem para dentro de si. E depois eu vou dar uma tarefa de bullying para fazer, que vai ser baseado nessa aula de hoje. Na aula que vem a gente vai falar sobre isso. Mas olhar para dentro, né? 70% do teu corpo é água. O que você pensa no seu dia a dia, quando você está sozinho? Que roda de conversa que você se mantém? Ou começa? Que tipo de música, que tipo de leitura você faz? Às vezes você se preocupa demais com o seu alimento, né? Com o seu corpo até, às vezes fazendo exercícios e tal, mas e a sua mente? Como você tem cuidado dela? Assistindo infindáveis séries, filmes? Tem lido alguma coisa que presta? Tem assistido alguma coisa que presta, dentre tantas que não? Tem tido conversas que te elevem o espírito, te aumentem a frequência? Como você tem alimentado-se? Não só o teu corpo. E aí, a questão de a gente finalizar, né? A questão de olhar, perceber o outro. E quando você percebe o outro, tudo melhora. Tudo melhora. Mas você só consegue perceber o outro se você se perceber. Você só consegue mudar o outro pela tua influência, não pelo teu falar. Pelo outro ver você brilhando e também querer brilhar. Muito bem, pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. A gente vai encerrar por aqui. Eu vou encerrar primeiro ali na minha outra tela, onde fica o software do vídeo que eu mando para o YouTube. Então, você que está aí no YouTube, está assistindo, deixa o seu like aqui. Se inscreve aí no canal, se você não se inscreveu. Se você acha que esse vídeo vai ser legal para alguém, compartilha. Enfim, tá aí, né, para ser contribuição para quem possa querer esse tipo de informação, né? Então, obrigado pela presença. Eu vou dar o stop aqui e vou voltar para falar tchau para vocês aqui na